1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar na nossa projeção, e diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Versículo 6, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, a fim de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, e se é que estáis firmados no Senhor. Agora olha o versículo 9, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Feche seus olhos. Pai, esta é a sua palavra. Somos ovelhas do teu rebanho, ovelhas do teu pastoreio, Senhor, e sabemos que, como ovelhas, nós reconhecemos e ouvimos a sua voz. Por isso que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações hoje, seja através dessa mensagem, como através dos testemunhos dos nossos irmãos. Pai, que a tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações de uma maneira poderosa, de uma maneira motivadora, especial, que sabemos, Senhor Deus, que cada uma das palavras ditas pelo Senhor aquece o nosso coração, motiva o nosso espírito. Esse é o nosso desejo. Estamos aqui para ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Bom, Paulo, ele gasta esse texto da palavra dando uma importância a um assunto, a uma característica da vida cristã que é fundamental para a nossa vida, que é a fé. Você vai ver Paulo preocupado com os irmãos, e ele envia um dos seus discípulos até Tessalônica. Paulo estava em Atenas. Ele envia um dos seus discípulos até Tessalônica com o intuito para que ele possa investigar e trazer um relatório de como que a fé dos irmãos da igreja de Tessalônica estava, porque eles estavam passando por uma situação complicada, uma situação difícil. Mas, por incrível que pareça, Timóteo, ele traz um relatório positivo. Ele chega para Paulo e Paulo, os irmãos lá estão com a fé bem fundamentada, bem estabelecidas no Senhor, amadurecidos. E Paulo se alegra, mas ele fala algo, ele diz: olha, é possível, eu enviei Timóteo porque era possível que a fé de vocês pudesse estar deficiente. E a fé, na verdade, ela é o combustível de todo cristão. A fé é a base que fundamenta o nosso caminhar, a nossa vida com Deus. E não é à toa que a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível perceber Deus, sem fé é impossível a gente sentir a presença de Deus, sem fé é impossível a gente perceber o Espírito agindo no nosso meio e através de nós. Então diga assim: a fé é fundamental para todo cristão. Em outras palavras, sem fé é impossível ser um cristão. Na verdade, um cristão, ele só se torna um cristão por causa da fé. Então a fé é o trilho que Deus escolheu para agir na vida do ser humano. A fé é o transportador daquilo que é imaterial para o material, daquilo que é
espiritual para o natural. Então, se você quer ver Deus agindo na sua vida, tenha fé. Se você quer ver a obra de Deus, fazer a obra de Deus, tenha fé. Fala para o seu vizinho, diga, tenha fé. Mas você sabe que a nossa fé, ela pode ser atingida. A nossa fé, ela pode ser, muitas vezes, abalada por causa de situações e circunstâncias. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos da igreja em Tessalônica. Porque a fé é como se fosse a energia desse prédio. Mas você sabe que a fé, na verdade, é como se fosse o disjuntor que controla a energia de um prédio, de uma casa. E o diabo sabe que se ele desligar o disjuntor, toda a energia se vai. A nossa vida é assim. A fé é o disjuntor da nossa vida. A fé é o motor, é o combustível, é o que sustenta. E por que muitas vezes cristãos genuínos acabam naufragando, acabam desistindo, parando no meio do caminho, ou muitas vezes fraquejando, tropeçando, caem e permanecem prostrados? É porque muitas vezes essa fé é uma fé imatura, uma fé deficiente, ou muitas vezes uma fé teórica. O que é uma fé teórica? É uma fé que na mente ela é compreendida, na mente ela é entendida, no culto de domingo ela é aceitada, absorvida, mas durante a semana ela não se torna prática. E uma fé que não se torna prática é uma fé que não traz nenhum tipo de fruto. Vocês estão conseguindo compreender? Então é fundamental que a nossa fé seja uma fé fortalecida, que a nossa fé seja uma fé forte para estarmos preparados para os dias que estão por vir. Mas quais são os sintomas de uma fé deficiente, de uma fé imatura? Eu quero ilustrar aqui pelo menos 3 sintomas. Poderia falar de muito mais, mas eu quero falar de apenas 3. O primeiro sintoma de uma fé deficiente é a superficialidade. Diga, superficialidade. No livro de Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1, você pode projetar para a gente, por favor? Oséias, capítulo 4, versículo 1. Há um texto na palavra de Deus muito poderoso, muito conhecido. A Bíblia fala, Deus, ele começa a trazer uma palavra de juízo sobre o povo de Deus que estava na terra. Olha o que a palavra de Deus diz, Oséias 4, versículo 1. Oséias, capítulo 4, versículo 1. E diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Ele vai continuar dizendo: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E ele vai continuar dizendo: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreende, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Deus então está denunciando a postura do seu povo, mediante a esse tempo. Mas o verso continua dizendo: por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Agora olha o versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento. Essa aqui é o texto-chave. O povo é destruído porque falta conhecimento. Essa palavra conhecimento, nesse texto, no hebraico é iada, que é a mesma palavra, raiz hebraica, utilizada para um conhecimento relacionado a um conhecimento profundo, como um relacionamento sexual. Em muitos textos da Bíblia você vai ver casais, onde, por exemplo, Adão e Eva, e a Bíblia fala, e conheceu Adão a sua mulher. Na verdade, não é um conhecimento como você conhece uma pessoa durante um dia, não. Na verdade, é um conhecimento profundo, como um relacionamento, uma relação sexual.
Então aqui nós podemos ver que o que Deus está cobrando do seu povo é um conhecimento profundo de algo. E o que Deus condena aqui nesse texto é a superficialidade, porque mais para frente no mesmo texto, no capítulo 6, no versículo 3, é um texto muito conhecido, que a Bíblia vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é um texto que é usado muitas vezes em momentos um pouco contrários. Esse texto, na verdade, não é tão bem usado do quanto ele está ali. Se a gente for voltar para os versículos anteriores, no capítulo 5, versículo 15, você vai ver Deus falando algo para o seu povo. Projeta para a gente, Oséias capítulo 4, capítulo 5, versículo 15. Oséias 5, 15. Olha o que diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, : ou seja, Deus está falando: vocês não me reconhecem, pelo contrário, o que vocês fazem? Vocês voltam para mim e dizem. Ele começa dizendo, passa agora, capítulo 6, versículo 1. Ele vai dizer: vinde, tornemos para o Senhor. Quem está dizendo isso aqui? É Deus, não é o profeta. Deus está dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Em outras palavras, Deus vai começar a dizer: olha, meu povo está perecendo porque eles não entenderam nada de quem eu sou. Eles fazem um monte de bobagem e depois voltam dizendo: não, voltemos e adoraremos ao Senhor, fazemos sacrifícios e Ele nos aceitará de volta. E no versículo 3 ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas na verdade, aqui Deus está condenando uma postura do seu povo, porque um pouco mais embaixo, Deus vai dizer: eu prefiro que vocês tenham conhecimento do que holocausto. Ou seja, não adianta ter um relacionamento superficial, baseado em rituais. O que na verdade eu quero é um conhecimento profundo. Profundidade. E a superficialidade é algo que tem afetado demais as nossas vidas. Hoje em dia tudo é em 30 segundos. Relacionamentos superficiais, motivações superficiais, sonhos superficiais. Mas a verdade é que se nós quisermos ter uma fé fortalecida e fundamentada em Deus, nós precisamos estar cada vez mais profundo. No livro de Lucas capítulo 5, Jesus chama um dos discípulos e fala assim para eles: olha, faze-te ao largo. Eles passam a madrugada inteira tentando pescar, não conseguem. E Jesus, enquanto eles estavam na beira da praia, Jesus fala: vamos mais profundo, porque é lá que os peixes estão. Não há milagre onde tem superficialidade. O milagre acontece onde há profundidade. Então a superficialidade ela tem nos afetado, porque muitos cristãos superficiais têm sido levados por qualquer tipo de vento de doutrina. Qualquer situação que aparece, o irmão fica confuso. Ele ouve: Deus te ama. Ele sai daqui: nossa, Deus me ama muito, Deus é bom. Na segunda-feira ele passa um problema, já começa a ter uma crise. Será que Deus me ama de verdade? Por quê? Porque é uma fé superficial. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Segunda coisa, a naturalidade. Paulo, ele faz um contraponto no livro de 1 Coríntios capítulo 2, e ele diz que a nossa fé, ela não pode estar estabelecida em sabedoria humana, mas poder de Deus. Todos os dias, todo momento da nossa vida, nós podemos estar, na mira de um dia mau, de um dia ruim. Que isso, o pastor está jogando praga? Não, estou não. Jesus ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Paulo, ele diz na carta, ele previu que dias ruins poderiam vir sobre aqueles irmãos. E dias difíceis vão vir sobre nós. Mas a verdade é que no dia mau, que nós não podemos evitar, um crente espiritual que está fundamentado na sobrenaturalidade do Espírito, ele não enxerga com os olhos naturais aquilo que ele está passando, mas ele consegue olhar para os montes e ver o socorro bem presente do Senhor.
Mas enquanto nós estamos focados na escuridão do vale, nós não vamos conseguir ver o brilho do sol da justiça no monte. Se nós estivermos mais focados na obscuridade do vale que estamos passando, nós não vamos crer que mesmo passando pelos vales, Deus é conosco e Ele vai nos tirar de lá. Uma fé forte, fundamentada e fortalecida, é uma fé que olha com os olhos espirituais. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: não olhe com os olhos naturais, olhe com os olhos da fé. E terceira coisa, para uma fé fortalecida, nós precisamos estar cada vez mais profundos, precisamos olhar com os olhos sobrenaturais, mas precisamos estar com a nossa fé posicionada no lugar certo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a Bíblia vai dizer, Paulo ele diz: já estou crucificado com Cristo, agora, esse viver que agora tenho eu, não vivo na carne, e esse viver que agora eu tenho, eu vivo em Cristo, vivo pela fé em Cristo. Eu tenho fé, mas a minha fé ela não está em qualquer lugar, a fé ela está em Cristo. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que nós depositamos a nossa confiança em qualquer outro lugar, eu sinto lhe dizer, mas você vai fracassar. Porque a verdade é que a nossa fé, ela precisa estar fundamentada nele. Porque quando o dia ruim chegar, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai acusar você, dia e noite. E no dia bom, também. Porque o diabo ele tem uma lista de coisas que ele pode dizer o que você é e até o que você não é. E ele vai dizer dia e noite. O que você pensa que é? Olha para você, você acha que é digno mesmo? Olha para a vida que você está vivendo. Olha isso, olha para si, olha para você. Ou então ele vai dizer, você é bom mesmo. Nossa, mas você é bom demais. Você pode colocar a mão que o negócio vai dar certo. A introspecção é a principal ferramenta de Satanás para fazer a nossa fé minar. Porque a nossa fé, estando em nós mesmos, o fracasso é certo. Mas quando a nossa fé está em Cristo, Paulo mesmo fala, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Quando o nosso alvo é Cristo, a nossa fé está em Cristo, nada pode nos abalar, nada pode nos deter. A mensagem que eu deixo para você hoje, irmão, é que se nós quisermos ter uma fé fundamentada, uma fé forte, precisamos lutar contra a superficialidade, sermos mais profundos em Deus, conhecer a Deus. Precisamos olhar com os olhos da fé. Paulo ele vai dizer, aquilo que os meus olhos naturais enxergam é passageiro, mas aquilo que eu não vejo é eterno. E precisamos estar focados naquilo que é Cristo, que é o Senhor. Estarmos com os nossos olhos focados em Jesus Cristo. A nossa fé está nele. Quantos depositam a sua fé no Senhor nessa hora? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Você pode fazer uma oração por ela agora? Ora por ela agora. Ora pela fé dela. Ore para que o Espírito Santo possa trabalhar na fé dessa pessoa. Ore, Senhor, nós oramos por cada um que está aqui. Cremos, Senhor Deus, que a nossa fé é fundamentada e fortalecida no Senhor. Dependemos de Ti, Jesus. Estamos nas Suas mãos. Como o Senhor mesmo diz, que o Senhor é o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e que aqueles que vão até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Depositamos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança em Ti, porque sabemos que no dia mau, a nossa fé precisa estar cada vez mais fortalecida e fundamentada. Por isso aumenta a nossa fé, alarga a nossa fé. Precisamos que o Senhor possa trabalhar em nosso coração cada vez mais, porque sabemos, Senhor Deus, que uma fé forte é uma certeza, uma garantia de que permaneceremos inabalados. Uma fé forte em Ti é uma garantia de que não importa as tempestades que se levantem, o Senhor permanecerá do nosso lado e nós permaneceremos de pé. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?